Seguindo a linha aí das maracutais e das coisas estranhas, vamos falar da dívida do Estado de Minas Gerais. É muito importante falar da dívida do Estado de Minas Gerais, gente, mesmo porque a gente começou esse giro de notícias falando da privatização da Copasa, né? E, teoricamente, o governador está dizendo que está vendendo a Copasa porque ele é obrigado a fazer isso para garantir um acordo com o governo federal para que haja um parcelamento maior da dívida do Estado. Porque a dívida do Estado de Minas Gerais é tão grande que, se ela for paga, teoricamente, pelas regras do jogo normais, o Estado trava. Não tem dinheiro para fazer mais nada. Os 3 estados, quase todos os estados brasileiros estão nessa situação. Mas Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é onde a coisa mais pega. A dívida hoje é de 188 bilhões. Essa dívida, gente, durante o governo Zema, ela mais do que dobrou de valor. Aí tem várias razões pelas quais a gente pode explicar por que essa dívida dobrou de valor. Só uma parte aqui. Essa explicação não é nós aqui, professoras, que chegamos nela, não. São as organizações dos fiscais do Estado, né, aqueles que fiscalizam a receita, a cobrança de impostos, são uma organização importante, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, que são economistas e outras pessoas que se especializaram em estudar economia, o próprio Tribunal de Contas e outras organizações do próprio Estado que nos dizem desses problemas. Então vamos ver quais são os problemas. O primeiro é um problema geral da dívida pública dos estados e da dívida pública do país. É o valor da taxa de juros. Cobra-se mais do ente público do que de uma grande empresa quando ela pega dinheiro. Aliás, em geral, as grandes empresas, quando pegam, não pagam. As grandes empresas, quando ela pega dinheiro de um banco público. Isso explica por que as dívidas explodem de uma forma impagável. Agora, existem outros elementos, que é o que a gente chama de renúncia e isenção fiscal. São concessões, benefícios fiscais. O que é isso, gente? Determinadas empresas, por um motivo ou por outro, gente grande, tá? Não estamos falando aqui de gente pequena. Por quê? Os pequenos empresários, os micros, não deviam nem estar pagando impostos, porque não ganham o suficiente para isso. Tem diversas formas das empresas não pagarem os impostos que deveriam pagar. E o Estado de Minas Gerais, no governo Zema, de 2017 a 2024, renunciou cerca de 128,3 bilhões. Vejam, a dívida é de 188 bilhões. Então, ele abriu mão de arrecadar 70% do valor da dívida. Aí, quando você vai cavucar, que empresa é essa que recebeu esse benefício? Aí tem lá aquelas empresas, como é que chama aquela empresa de aluguel de carro? A Localiza. A Localiza. Que o dono da Localiza foi um dos principais doadores da campanha do Zema, tanto no primeiro governo quanto no segundo. Exatamente. E outras empresas que, quando a gente vai ver, a empresa ou o dono da empresa ou o principal acionista foi um doador de campanha. É aquela velha troca de favores que tem muito durante o governo Zema, mas tem muito também no país inteiro, né? Então, gente, o que nós estamos dizendo aqui? Não pode privatizar as empresas para pagar uma dívida ilegítima. Não pode privatizar as empresas públicas para garantir isenção fiscal para os amigos do governador de plantão. Porque quem paga a conta somos nós, o povo trabalhador que precisa dos serviços essenciais do Estado. Não pode em Minas Gerais, não pode em Belo Horizonte, que também estão fazendo isso, né? Depois nós vamos dar essa notícia. E não pode no país, né? É preciso que haja o que a gente chama de uma auditoria da dívida nacional, porque vocês sabem que quase metade dos impostos do país vão para pagamento de dívidas banqueiros, então tem que fazer uma auditoria da dívida nacional e das dívidas estaduais, porque é um efeito cascata, né? O governo federal suga dos estados para que ele possa transferir para os bancos depois, né? Tem que fazer uma auditoria para saber se a dívida é legítima, porque nós achamos que a dívida não é legítima. E nós achamos,
como a gente mesmo diz, com base nos estudos do Sindicato dos Auditores Fiscais, do Auditoria Cidadã da Dívida e mesmo de alguns órgãos oficiais do Estado.